esse projeto de uma peça escapista, conquista de um público, para depois as pessoas verem a Tônia Carreiro fazendo, ou a Maria, fazendo uma peça mais consequente, então o escapismo tinha uma lógica no meio da história. Hoje em dia fazia Arthur Miller e fazia Plínio Marcos. Exatamente, tudo, né? E Brecht. Mas hoje o que eu acho que a gente está tentando discutir aqui é que existe um mecanismo do que não se pode falar. Não se deve falar, porque isso vai magoar as pessoas. Eu já ouvi do Plínio Marcos que é um absurdo o que acontece com a Neuza Sueli. Que é no feminicídio, a gente botar em cena aquilo que você está valorizando. Como se a pessoa não olhasse aquilo e não se indignasse. Né? Quando eu fiz o Torniquete, que a mulher lá na Sicília acaba se suicidando, teve uma moça que saiu indignada, dizendo: como é que você faz isso numa época em que as mulheres são oprimidas? Oprimidas são desde a Grécia, né? Elas são desde que nós éramos macacos. As fêmeas sempre foram oprimidas. Agora, se você não coloca isso em cena, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, porque você não sai com a ideia resolvida. Eu fui ver uma leitura, eu não vou me estender mais só isso. Fui ver uma leitura do Vereador da Salvação, feito pela turma do André Garoli, e ele perguntou, ele fez várias leituras do Jorge, por que não está funcionando? Aí eu disse assim: porque essa é uma peça que tem protagonistas que manipulam essa comunidade. E um coro que é manipulado e que não sabe por que foi manipulado. Isso é que o Vereador da Salvação fala. E aqui vocês botaram todos hierarquicamente iguais. Aí uma menina falou assim: mas se está discutindo a reforma agrária, aqui está se realizando. Eu falei assim: aqui não é vida real, né? Pois é. Então você sai apaziguada. Aqui não tem protagonista nessa peça. E se você não vê a manipulação que aqueles protagonistas, inclusive populares, no caso da peça do Vereador da Salvação, o líder evangélico, o líder não sei o quê, se você não coloca isso em cena e vendo que aquele bando foi morrer porque foi atrás de um líder fanático, a peça perde o sentido. Claro. Então você sai apaziguado, estão todos iguais, olha que coisa linda, na Oswaldo de Andrade, de graça. Aqui a reforma agrária está resolvida, todos têm o mesmo peso. Pois é. Talvez um papel central disso não seja de fato tensionar essas coisas, né? Eu fico me perguntando muito. Eu estava até lembrando hoje que o Boal escreve em 62 a Revolução da América do Sul, né? Que é uma peça importante na estrutura daquilo que a gente pode chamar de contemporaneidade. Em 62 é um momento em que você tem a grande figura arquetípica, do mesmo jeito que hoje você tem grandes outras figuras arquetípicas ligadas a identidades, etc., é o operário. O operário carrega toda a força revolucionária, que hoje corresponde a outras tantas questões, né? E este operário, que é o protagonista da Revolução da América do Sul, é um anti-herói. É feito de trouxa o tempo todo, acredita em tudo que querem vender para ele. Quer dizer, num momento em que o operário é a salvação da nação. O cara faz aquela inversão, aquela operação de inversão. Para quê? Justamente para chamar a atenção para aquilo que podia vir a acontecer, que aconteceu. Né? Então o que é curioso é como você, de repente, abre mão desse papel, dessa força, né, que você tem, que é de fato tensionar. Quer dizer, acho que o teatro é interessante quando acontece alguma coisa entre quem faz e quem vê, né, coisa como um pequeno deslocamento ali. Porque se você vai no teatro para confirmar a sua crença, melhor ser ir numa igreja evangélica ou num culto católico. Eu acho, né, que esse é um triângulo. Eu acho que a gente tem que fazer mais essas conversas. É claro que a gente tem vontade de trazer outras pessoas para conversar com a gente, mas eu acho que ainda tem assuntos que a gente não esgotou aqui. Opa! Né? O próprio Sérgio, que trouxe aqui. Pois é, eu fiz meu dever. Não sei quantas perguntas. 22. E aí, os falastrões aqui, que somos nós, não deixamos ele fazer as perguntas que ele. Então, a gente está devendo no nosso podcast uma continuação disso. Mesmo que a gente vai intercalando com outros temas. No próximo, o Sérgio assume a
Daí eu As vou... anotações, certo? Tudo. Ou se não tem aquela coisa meio Big Brother, continue, que agora a gente, sabe assim, o Eduardo fica ao vivo respondendo as 22 perguntas. É que eu acho que depois de... Marco, né? Marcão. Eles ficam sempre. Eu acho que depois do que o Marco e eu dissemos, nós vamos ser cancelados. Não, eu vamos acho perder seguidores. ainda não, eu acho que ainda não. Mas daqui a pouco O Marco está muito comportado, eu acho que ele vai ser cancelado no terceiro episódio. Não é agora. Mas se ele não for cancelado também não tem graça. Não. Nós não estamos sendo contemporâneos. Então eu sinto que falta. Eu sinto que a gente não esgotou tudo que a gente teria para esgotar no tema direção. Sim, uma coisa que eu acho legal a gente discutir no outro, que não diz respeito a exatamente direção, um pouco, né? Mas que é uma coisa que a gente está vendo agora, eu fico impressionado, as peças que são ensaiadas durante um ano para ficar 3 semanas em cartaz. Isso é. Né? Aí eu acho que a gente vai entrar no tema produção. Eu acho que é um tema isso muito é uma legal coisa assim que você tem um amigo ator que te chama, ele dá um convitinho, daí 2 semanas você encontra ele e fala assim, pô, preciso ir. Não, acabou ontem. Acontece o seguinte, quando a Clara me convidou para fazer o Dilema do Médico, claro, eu queria fazer Y, o show Y também eu gostaria de fazer. Claro que eu queria fazer o show, mas a pergunta que eu fiz é a seguinte, a gente vai ensaiar 3 meses para fazer 1 mês? Se não, a gente vai fazer 3 meses. Então, não dá. A gente está trabalhando com uma atriz que ela ensaiou um espetáculo 9 meses, Marcão, 9 meses, 10 meses. 9 meses, 10 meses, assim, horário integral, horário de fábrica, sabe assim, das 9 às 6, para ficar 3 semanas em cartaz. Isso não é teatro, né? Mas esse tema tem outras tantas coisas ligadas à produção, que é o ingresso gratuito. Vamos discutir isso. Eu só quero aproveitar o Shaw, né? Tem uma história ótima disso, que ele, quando ele convidou o Churchill para assistir a peça dele, e disse, olha, estou convidando o senhor para assistir a minha peça, e o convite é extensivo a um amigo, caso você tenha algum. Aí o Churchill respondeu, infelizmente no dia da estreia eu já tenho um compromisso marcado, mas irei daqui a 1 semana se a sua peça ainda estiver em cartaz. Bom jeito de acabar o papo. Tchau, gente. Então, pessoal, antes de a gente se despedir aqui, eu queria pedir um favorzinho. Se vocês tiverem dúvidas sobre o teatro, comentário, ou principalmente sugestões de pautas para a gente discutir aqui, deixa aí nos comentários abaixo, tal, que a gente promete ler, responder e, de repente, na medida do possível, atender a todo mundo.